Bora correr hoje uns 5 km, tranquilão, regenerativo, sem pressa, sem maluquice. Eu tô voltando a correr e eu ainda vou participar de alguma prova. Tô pensando nisso, voltar a fazer uns treinos específicos, fazer uma prova de 5, de 10, quem sabe um dia uma meia maratona. Vamos embora. Fechar o primeiro KM ainda. Primeiro KM 5h30. Vambora. Subir e morrer pela parte. Segundo KM 5h40. Terceiro KM 5h38. Quarto KM 5h40. Quinto e último 5h45. Já segue nós aí pra acompanhar essa trilha até os 5 para 20. Pra cima.